Oi, gente, bom dia! Como vocês estão? Espero que estejam bem, tô com muita saudade de vocês. No início desse capítulo de geografia, nós falamos a respeito do Brasil, como que ele é um país miscigenado. Tem até uma imagem lá de abertura do capítulo que mostra algumas crianças com traços físicos bem diferentes. Traços orientais, indígenas, afrodescendentes ou também de pele branca. Na verdade, aquela imagem não está ali à toa. É para mostrar para a gente como que o Brasil é um país miscigenado com uma mistura de várias raças. Vocês já conhecem, através da história do Brasil, que aqui viviam os povos indígenas, que são os povos nativos da América. Depois nós recebemos os portugueses, depois os portugueses trouxeram os africanos e depois de um tempo, quando a abolição dos escravos aconteceu, vários imigrantes passaram a vir trabalhar no território brasileiro. Italianos, alemães, franceses, holandeses, espanhóis e também povos de origem asiáticas, né? Vários japoneses, chineses continuam migrando para o Brasil na esperança de viver, trabalhar e formar suas famílias aqui. Então é através dessa miscelânea de culturas que deu origem ao povo brasileiro. Pensa só na sala de aula de vocês, nos colegas que vocês aí convivem diariamente. Agora não, estamos na pandemia, estamos afastados, mas os colegas da sua classe. Analisa e tenta imaginar a característica física de cada um deles. Nós temos colegas ali de cabelo liso, cabelo cacheado, cabelo ondulado, cabelo claro, cabelo escuro, a cor da pele mais branquinha, mais amorenada, alguns dos olhos mais puxados. Numa sala de aula tão pequena, com 10, 12, 15 alunos, você já consegue perceber essa diferença física que é resultado de todo esse processo de miscigenação que o Brasil viveu. Então nós vamos falar um pouco sobre essa mistura na página 43. Mas na verdade não é só uma mistura de raça, mas também é uma mistura cultural. Cada povo trouxe sua contribuição na maneira de falar, na linguagem, na alimentação, em técnicas agrícolas, em maneiras de construir suas casas, nas festas, nas danças. Na verdade, o Brasil é muito rico nas mais variados tipos de cultura em função disso. Vamos grifar alguns trechinhos importantes comigo na página 43? Além de compreender as características demográficas do Brasil, o estudo da população implica conhecer aspectos relacionados à formação e à sua cultura. Vamos para baixo. Desde o século XVI, diferentes povos passaram a se miscigenar e compor o que hoje chamamos de nação brasileira. A diversidade de nossa população é fruto não apenas da vinda de diferentes povos para o país, mas também da grande dimensão territorial. Vamos para baixo. Como exemplos dessa regionalização étnica e cultural, temos na região norte o Festival de Parintins. Trata-se de uma festa do Bumba Meu Boi, que ocorre na cidade de Parintins, às margens do rio Amazonas. Aí tem a imagem da festa, é como se fosse um grande carnaval que o Amazonas comemora. Já um exemplo de manifestação cultural do Nordeste, cuja origem está relacionada aos africanos e descendentes, bem como a capoeira e o frevo. Então aqui ele vem trazendo para a gente várias contribuições que esses povos deixaram para a cultura brasileira. Na região centro-oeste e também em outras regiões do Brasil, as cavalhadas são manifestações culturais que remontam às trajetórias históricas do povo português. Vamos pular? O carnaval é outra comemoração trazida para o Brasil pelos portugueses. Os desfiles de escolas de samba ocorrem em diferentes regiões do país e os que têm mais visibilidade são aqueles que ocorrem no Rio e em São Paulo. A região sul também conta com uma grande variedade de manifestações folclóricas, principalmente danças que lembram as festas típicas dos principais povos europeus que caracterizaram a área, que colonizaram a área. Podemos mencionar ainda as diversas manifestações culturais de origem indígena e africana. Bom, embaixo, a diversidade e a riqueza culturais são fatores que criam identidades e caracterizam a nação como um todo. Para finalizar essa página, vamos mais para baixo. Podemos definir migração como um movimento de deslocamento de pessoas em diferentes localidades.
A emigração, começando com E, olha a diferença, hein? Se localiza pela saída de pessoas de um lugar para o outro. Já a imigração é a chegada de pessoas. Vou explicar para você qual é a diferença, porque uma simples letrinha pode mudar todo o sentido da palavra. Então, quando a gente usa a palavra migração, migrante, é aquele que se desloca de um lugar para o outro, ponto. E se a gente comentar assim, fulano é um emigrante ou é um imigrante, qual é a diferença? Uma palavrinha começa com E, a outra começa com I. Vou te dar um exemplo. Eu moro aqui no Brasil, mas eu decidi procurar emprego fora do país. Fazer minha vida nos Estados Unidos. Trabalhar lá, quem sabe conhecer um companheiro, me casar, ter filhos. Eu vou embora viver nos Estados Unidos. Para os meus amigos, os meus alunos e a minha família que ficarem aqui no Brasil, eu vou ser uma emigrante. Eu estou saindo do Brasil e indo viver num outro país. Quando eu chegar lá nos Estados Unidos, eu vou conhecer pessoas do meu trabalho, fazer amizades. Para aquelas pessoas, eu sou uma imigrante, porque eu cheguei de um outro país. Percebeu a diferença? Então, uma mesma pessoa, ela vai ser emigrante e imigrante, depende do ponto de vista e do local de onde a pessoa está falando. Para os meus amigos do Brasil, eu vou ser uma emigrante porque eu saí daqui. Para os meus novos amigos que eu vou fazer nos Estados Unidos, por exemplo, eu vou ser uma imigrante porque eu estou chegando de um outro país. Deu para entender? Esse termo emigrante e imigrante só é usado quando você usa de país para país, tá? Quando você troca de estado para estado, de cidade para cidade, é só migrante, sem E e sem I, ok? Virando a folha. Principais povos que migraram para o Brasil. Aqui ele vem falando pra gente um pouco sobre a cultura e as características desses povos que vieram viver aqui. Vamos folheando primeiramente para a gente ver quais são. Portugueses e açorianos. Talvez você nunca tenha ouvido falar dos açorianos, mas eles moram numa ilha chamada Açores, ali entre a Europa e a África. Nós temos os italianos, africanos, alemães, sírios e libaneses e os japoneses. Então, nós temos aí vários povos para estudar nessa videoaula sobre a chegada deles, o que eles vieram fazer aqui, qual tipo de trabalho eles realizavam. Vamos grifar comigo lá em cima? A migração externa teve papel fundamental na formação da nação brasileira. A miscigenação entre indígenas, portugueses e africanos formou a base da nossa população. Além disso, principalmente a partir do século XVIII, o país passou a receber pessoas vindas de outros continentes, especialmente da Europa. Isso proporcionou ao Brasil uma versatilidade cultural ainda maior. Vamos conhecer então a história de portugueses e açorianos. Os portugueses desembarcaram nas terras que hoje compõem o Brasil a partir de 1500. Milhares deles vieram do continente ou dos Açores, um arquipélago no Atlântico que pertence a Portugal. Apesar das informações não serem muito precisas quanto aos seus números, sabe que entre os séculos XVI e XVIII, os portugueses constituíam a maior parte da população branca do território brasileiro. Vamos falar agora dos italianos? A imigração de italianos para o Brasil teve início no ano de 1870, quando a Itália passou por um período de muita crise e recessão. Com a abolição da escravatura no Brasil, em 88, o movimento se intensificou. O que passou a acontecer, então? Estávamos próximos de abolir a escravidão, muitos fazendeiros, inclusive, já tinham libertado seus escravos, já estavam procurando mão de obra para trabalhar, mão de obra assalariada, e aí eles passaram a incentivar a vinda desses imigrantes para o Brasil. O principal alvo foi a Itália. Na Itália, a situação dessas pessoas já não era das melhores. A Itália, naquela época, estava passando por uma grave crise econômica e o Brasil foi uma chance, uma esperança dessas pessoas melhorarem de vida. Então, muitos e muitos italianos vieram para o Brasil, por isso que muitas pessoas são descendentes de italianos, porque foi o grupo que veio em maior quantidade para trabalhar principalmente nas lavouras
de café. Vamos grifar comigo? Em 29, uma grande crise mundial fez diminuir o consumo do café em países como Estados Unidos, o que gerou a redução da produção e dos postos de emprego nas lavouras. Com isso, os imigrantes italianos se deslocaram para a capital do estado em busca de trabalho. É grande a influência desse povo na cultura paulista, desde a alimentação até o modo de falar, nos costumes e nas festas. No fim do século XIX, uma nova corrente de imigrantes italianos veio para o Brasil, dessa vez para ocupar lotes cedidos pelo governo na região sul. Vamos falar agora dos africanos. Estima-se que durante 325 anos, mais de 4 milhões de africanos tenham sido escravizados e forçados para vir para o Brasil. Os bantus eram da região da Angola, Congo, África Central e os sudaneses da região ocidental da África, atualmente Benin, Nigéria e Guiné. Esses países e o Brasil apresentam muitas semelhanças culturais. Apesar dos sofrimentos aos quais foram submetidos, tanto fisicamente quanto culturalmente, os povos africanos influenciaram significativamente a formação cultural do país. Já sabemos que os africanos contribuíram e muito para a nossa cultura, não só como força de trabalho, mas também através da alimentação, das danças, das festas, da religião. Tudo que eles deixaram para nós foi de suma importância para que o Brasil tivesse uma cultura tão rica como tem hoje. Sem contar a sua força de trabalho, que foi essencial para levar o Brasil aonde ele está hoje. Então, temos muito que respeitar essa raça, tá bom? Um outro povo que veio foram os alemães. Os alemães começaram a chegar ao Brasil em 1824, inicialmente a região do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Nós temos várias comunidades de origem alemã, principalmente no sul do Brasil. Para quem já visitou a região sul ou conhece cidades muito características como Joinville, Blumenau, tem várias construções arquitetônicas baseadas no modelo alemão. Eles trouxeram muitas técnicas agrícolas também que eles já usavam na Europa e passaram a ser implantadas aqui. Então os alemães também trouxeram a sua contribuição quando chegaram ao Brasil. E agora sírios e libaneses. Os sírios e os libaneses chegaram ao Brasil a partir do fim do século XIX em busca de melhores condições de vida, pois a região onde viviam estava sob o domínio do Império Turco-Otomano. Esses imigrantes dirigiram-se principalmente para a cidade de São Paulo, mas muitos também se fixaram no norte e nordeste. Sírios e libaneses vieram para cá principalmente por causa das guerras que estavam acontecendo no seu território. Então encontraram no Brasil um país mais pacífico, né, onde não estava envolvido em guerra nenhuma, e também as oportunidades de emprego acabaram incentivando esses dois grupos a virem para cá, da Síria e do Líbano, por isso que são sírios e libaneses. Página 46, vamos falar finalmente dos japoneses. Os japoneses também saíram de seu país para fugir de uma situação econômica adversa. O primeiro grupo significativo de imigrantes japoneses chegou ao Brasil em 1908 com o objetivo de trabalhar na agricultura. Eles se fixaram principalmente em São Paulo, no Paraná e no Pará, onde desenvolveram técnicas agrícolas muito importantes, como a adaptação de culturas agrícolas japonesas no Brasil. Então aqui nós temos esse outro povo que também veio para o Brasil por causa de situações difíceis que estavam enfrentando lá no seu país de origem. Esse mais um pode fazer um xizão, que eu não vou cobrar de vocês. Na próxima videoaula vamos continuar falando, e agora dos nossos velhos amigos e conhecidos indígenas, tá? Vamos deixar isso para a próxima videoaula, para o nosso próximo encontro. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.